Pronto! Tudo bem com você? Bom, esse vídeo é para você que está pensando, está meio preocupado, como é que eu faço a leitura de notícias para o seu programa de rádio, para o seu canal no YouTube, canal de notícias, como é que eu faço a leitura de notícias? Não existe apenas um jeito de fazer leitura de notícias, tem algumas formas, né? Agora, cabe a você escolher qual é o estilo que você acha mais interessante aí no seu contexto, tá? Eu separei aqui um texto, ó. Isso aqui é um vídeo assim bem caseiro, né? De jeito bem simplão mesmo. Mas olha só, eu peguei esse texto aqui, ó, direto aqui da internet, e até eu já vou falar uma coisa que diz respeito à produção do texto. Aqui, ó, peguei direto de um site, ok? Aqui começa a Confederação Brasileira de Futebol, entre parênteses, CBF, anunciou nesta sexta-feira, dia 2. Na leitura que eu vou fazer a demonstração para você, eu vou fazer a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, tá? Eu falo a sigla e o significado da sigla na sequência. Eu, na minha opinião, acho mais interessante assim. Outra coisa, o texto aqui deixa uma coisa meio dúbia, que anunciou tal que a seleção fará os seus últimos 2 amistosos antes da Copa do Mundo 2022 na França. Deixa dúbio por quê? Porque a Copa 2022 não é na França, é no Catar. Mas aqui deixa dúbio. Fará os seus últimos 2 amistosos antes da Copa do Mundo na França. Tá, a Copa do Mundo é na França ou fará os seus 2 últimos amistosos na França? É esse segundo significado. Então, na minha opinião, fica mais interessante botar isso aqui. Aí ficaria o texto assim, ó. Fará os seus últimos 2 amistosos na França antes da Copa do Mundo 2022. Ponto. E aí segue, tá? Então, olha como é importante o texto ser bem produzido, porque isso afeta na locução, na narração, tá? Então, cuide na produção do texto, na redação, isso é importante. Mas então tá, não existe apenas uma forma de fazer leitura. Eu vou começar fazendo um jeito que é um estilo de leitura de notícia que é o mais comum, o mais usado em rádio, em programa de notícia de rádio, na televisão, até na internet. Seria mais ou menos assim. Eu vou ler então a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ok? Vamos lá. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, anunciou nesta sexta-feira, dia 2, que a seleção brasileira fará os seus últimos 2 amistosos na França antes da Copa do Mundo 2022. O primeiro jogo do Brasil será contra Gana, em 23 de setembro, na cidade de Le Havre, no Stade Océane, sede de 7 partidas no último Mundial Feminino em 2019. E aí segue, né? Esse é um jeito de se fazer. Tem um jeitão antigo, eu falo antigo, mas ainda é usado em rádios pelo Brasil, principalmente rádios mais do interior, que é aquele jeitão mais sisudo, mais reto, sabe? É algo tipo assim. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, anunciou nesta sexta-feira, dia 2, que a seleção brasileira fará os seus últimos 2 amistosos na França antes da Copa do Mundo 2022. O primeiro jogo do Brasil será contra Gana, em 23 de setembro, na cidade de Le Havre, no estado Océane, sede de 7 partidas no último Mundial Feminino em 2019. É mais sisudo, mais reto, não brinca muito, não tem descontração. A primeira forma que eu fiz tem um quê de descontraído, né? Que eu, na minha opinião, acho mais interessante, tá? Essas 2 formas são as mais usadas. Agora, eu já vi canais no YouTube que faz uma coisa bem despojada, bem descontraída. Então a leitura seria mais ou menos assim. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, anunciou nesta sexta-feira, dia 2, que a seleção brasileira fará os seus últimos 2 amistosos na França antes da Copa do Mundo de 2022. O primeiro jogo do Brasil será contra a Gana, em 23 de setembro, na cidade de Le Havre, no estado Océane, sede de 7 partidas no último Mundial Feminino, em 2019. É um jeitão assim mais jovem, né? Mais jovial, mais descolado. É interessante também, dependendo da proposta que tem ali no canal ou no programa de rádio, né? Ou seja lá o que for. Então, basicamente, são as 3 formas mais usadas. Então, cabe a você escolher, tá? Agora é o seguinte, deixa eu voltar aqui para mim. Pronto.
Algumas dicas aí para você cuidar na leitura de notícias. Primeira coisa é a dicção, pronunciar bem as palavras. Isso serve para tudo, né? Mas quanto assim a notícia, apresentar notícias, a questão da pronúncia é uma coisa muito valiosa, porque envolve a questão assim de credibilidade, né? De quem está apresentando. Muito bem, outra coisa você viu ali que tinha palavras em francês. Eu mesmo não manjo de francês. Eu procurei a pronúncia de Le Havre e Stade Océane para saber a pronúncia. Então, vale a pena, assim, você procurar a pronúncia correta das palavras que não estão em português, ou mesmo em português. Se você tiver dúvida a respeito da pronúncia de alguma palavra em português, procure. E se for palavra estrangeira, principalmente. Mais importante ainda. Agora, você não tem que se preocupar em fazer uma pronúncia super perfeita. Le Havre, em francês, Le Havre. Mas a gente procura se aproximar do correto. Tá? Por quê? Porque é mais interessante, principalmente porque é informação, é notícia. Então, quanto mais correta for a pronúncia de tal palavra estrangeira, melhor. Não precisa ficar assim perfeito. Tá? Não precisa, como se você fosse fluente naquela língua. Tá? Não precisa. Mas é interessante que você se aproxime bem da pronúncia correta. Tá? Outra coisa, bom, já falei a respeito da produção do texto, tá? Isso aí é muito importante. E é interessante também que você cuide da respiração. Respire nos pontos certos, porque se você respirar, fazer pausas, tá? Fazer pausas em momentos errados, você pode cortar o raciocínio e pode até acabar estragando o sentido correto da frase. Então, cuide para não fazer pausas que não precisam ter, acaba estragando ali a dinâmica da leitura. Então, é bom que você cuide para não fazer essas pausas nos lugares errados. Tá? Tem que respirar, eu sei que tem, mas tem pontos certos dentro da frase. Às vezes é uma frase longa, né? Mas tem um ponto certo ali para fazer a respiração. Tá bom? Muito bem, fica aqui essas dicas para você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se você gosta de comunicação, se inscreva no canal. E se você quer aprender locução de rádio, locução publicitária ou narração de textos, narração de vídeos, quer aprender com um curso com mentoria diretamente comigo, entre em contato. Tem ali o meu WhatsApp na descrição desse vídeo, tá bom? E aí você tira as suas dúvidas, ok? Valeu, um abraço para você, até a próxima.